Agora, um problema aqui de metrologia, pra gente, um case de estudo aqui pra gente fechar todo esse nosso estudo, tá? Da aula de hoje. Então, qual que é o problema aqui, ó? Vamos imaginar que você está trabalhando numa inspeção de um duto cujas medidas de projeto estão em polegadas. Então, né, o que está acontecendo? A medida de projeto está em polegada fracionária, tá? Tá nessa aqui, ó. Eu tenho um comprimento de 400 polegadas em 1/4, tá em polegada. O diâmetro do meu projeto aqui está em 10 polegadas. E eu tenho uma espessura aqui do projeto em 1/4. Isso aqui é o projeto, é o desenho, tá bom? Não é a medida do tubo. É a medida de projeto, tá bom? Então a gente já se deparou com um problema. A norma, que é uma norma fictícia aqui, XYZ, ela não existe, mas é do problema. Ela vai fornecer as tolerâncias em milímetros. Opa! A norma que eu vou verificar a inspeção desse tubo, ela fala em milímetros. Só que o projeto, né? Antes de eu olhar para o tubo lá físico, eu peguei o projeto do tubo, ele está em polegada, tá? Então, abaixo estão as especificações aqui, ao lado aqui, né, do tubo. Ó. Ao lado aqui eu tenho a especificação do tubo. Diâmetro de 10 polegadas, espessura de 1/4 e comprimento de 400 e 1/4. E a norma pede para mim em milímetro. Ok, então, né, eu vou ter um problema aqui. As dimensões de projeto, elas vão prever as tolerâncias em polegada. Então, por exemplo, a dimensão de projeto, o diâmetro do tubo é 10 polegadas. A tolerância é o quê? É mais 0 menos 1/128. Então, quando eu falo em tolerância, eu sempre tenho um valor que pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Tá? É o valor que precisa ficar a minha tubulação aqui no diâmetro. Então, eu não posso ter nada mais que 10 polegadas na parte superior. E ele pode ficar um pouco menor, que é 1/128. O comprimento do tubo é 400 e 1/4. E a tolerância do comprimento do tubo é 1/4. Tá? É mais 1/4 menos 0 aqui, ó. Esquece o E aqui, ó. É 1/4 e menos 0 aqui, ó. E a espessura do meu tubo, ele é de 1/4. Só que ele pode estar um pouquinho maior. Quanto um pouquinho maior? 1/128. E não pode estar nada menor. Menos 0. Tá? Então, é essa situação que eu me deparei com as dimensões de projeto. Então, eu tenho aqui o projeto. Aqui eu tenho as tolerâncias aqui do meu projeto. Vamos dando sequência aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Beleza. Aí eu vou pesquisar na norma, porque eu preciso saber como que é a norma que vai regulamentar o que eu vou estar inspecionando, né? Digamos que você está seguindo essa norma aqui, que é a norma de construção dessa peça. É a norma XYZ aqui, ó. Tá? Eu vou olhar, procurar lá na norma e eu encontrei aqui a tolerância dimensional desse tubo, desse duto. Tá? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó. Eu tenho que saber qual que é a região que tá as tolerâncias. Então eu encontrei aqui, ó. Para diâmetros de 150 a 160 milímetros, a tolerância é essa. E para diâmetros acima de 160 a 260, a tolerância é essa. Comprimento de 1000 a 5000 milímetros, a tolerância é essa. E de 5.000 a 12.000, a tolerância é essa. Espessura. Eu tenho aqui o range de espessura. Eu vou ter... Beleza, me deparei com esse problema. Vou fazer a medição do tubo. Fui lá, né? Fiquei encanado com as tolerâncias, mas falei, ó, vou aproveitar e fazer a medição desse tubo. Eu cheguei nessas medidas coletadas aqui. Ó. O diâmetro do tubo é esse. O comprimento do tubo é esse. E a espessura do tubo é esse. Com essas informações, eu já consigo, né, saber a parte das tolerâncias.